No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar as lições de uma mulher sem nome, que ficou conhecida na Bíblia por ser uma mulher pecadora. Então é uma história diferente das histórias que nós estamos acostumadas, a estudar, mas que tem circunstâncias, que nos ensinam lições preciosas e que estão descritas na Bíblia. E por esse motivo, Deus provavelmente tem um propósito e quer nos falar algo, a partir da história dessa mulher, mesmo sendo peculiar, mesmo sendo diferente, mesmo ela não tendo uma identidade revelada, mas as lições de vida dessa mulher têm algo para nos ensinar e nós juntas iremos descobrir a partir de agora. Então, bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindas. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco neste dia. Já pega o seu cafezinho e a sua Bíblia. A história que nós iremos estudar hoje está descrita em Lucas, no Evangelho de Lucas. E aí diz assim: essa mulher viveu circunstâncias que podem ser difíceis para a nossa compreensão. Bom dia, seja muito bem-vinda, graça e paz. Ela viveu circunstâncias diferentes, da maioria das mulheres que a gente tem realmente estudado, das lições que a gente tem realmente estudado aqui. E aí, em cada um dos 4 evangelhos, a Bíblia aborda o ministério de Cristo de um ponto diferente. Com frequência, as histórias se encontram em mais de um evangelho, mas esse relato está registrado somente em Lucas. Talvez você já tenha se perguntado, por que é que Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história de Jesus, Todos eles trazem a história de Jesus. Perdão. É porque cada autor traz uma perspectiva diferente, tem um olhar diferente acerca da história de Jesus. Então conta a história de uma forma. E a mulher que nós iremos estudar está descrita somente em Lucas, Mas ela tem uma importância. Por algum motivo, a história dessa mulher está na Bíblia, Não é por acaso. A Bíblia não foi escrita por acaso, Ela tem todo um sentido e um significado, Pouco antes do começo dessa história, Jesus havia ressuscitado o filho de uma viúva na cidade de Naim. Uma grande multidão o seguia, Não sabemos o que Simeão fez após ouvir a história, mas certamente melhorou seu entendimento sobre o perdão de Deus. Simeão é aquele que o Senhor perdoou todos os pecados, E ele era um credor, Ele devia muito, E aí ele foi procurar a ajuda de Jesus, para poder quitar as suas dívidas. E aí, o que vem trazendo, a história da mulher pra gente? Ela era uma mulher que precisou se arrepender, assim como o credor. Por isso que ele traz o contexto, no início, mostrando que Jesus perdoa, Em todas as histórias que a gente vê de Jesus, em todas as passagens que a gente vê que Jesus operava milagres, que Jesus curava, ele dizia para as pessoas, vai, porque a tua fé te salvou, e não peques mais. E a gente consegue compreender, entender que Jesus perdoava, que Jesus purificava aquelas pessoas para que elas fossem curadas, a partir disso. E ele pedia que elas não repetissem, o mesmo erro novamente. E aí, a Bíblia diz que essa mulher trazia consigo um frasco de alabastro com perfume e ungiu os pés de Jesus. É uma história que a gente conhece, por conta dessa questão, de ter chamado a atenção isso, dela lavar
os pés de Jesus com perfume. Ele não recusou essa oferta de amor. A mulher derramou abundantemente suas lágrimas sobre os pés de Jesus, secando-o com os cabelos. Com certeza, em algum momento você já ouviu essa história. Imagine a cena. Sua culpa lhe causou grande pesar ao entrar na presença de Jesus. Ele permitiu que ela chorasse e demonstrasse seu amor antes de aceitar sua adoração. Poderíamos aprender a perdoar a nós mesmas se primeiro lamentássemos por nossos pecados e em seguida aceitássemos o perdão do Senhor, da mesma maneira que essa mulher fez. Os soluços dessa mulher e a sua ternura de coração demonstraram que ela tinha um caráter sensível. Seu estilo de vida pecaminoso não havia secado as suas lágrimas. Ela não se transformou em uma mulher fria e insensível. Essa mulher deve ter ficado maravilhada ao ouvir Jesus defender seus atos de adoração e arrependimento diante de Simão. Vemos as palavras finais de Jesus a esta mulher no livro de Lucas 7, 48 do 48 ao 50. Se você quiser acompanhar a leitura. Perdoados são os teus pecados, Jesus disse à mulher. Mas disse na sequência, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Né? A mulher tinha uma história de pecados, né? Ela era pecadora, e a gente viu que Simeão, né, lá, se você quiser ler a história toda, começa lá em Lucas 7, a partir do versículo 41, quando Simão julga, né, a mulher. E aí ele era credor, ele tinha, vamos dizer, pecados também, né? E ele julgou a mulher por se aproximar de Jesus. Mas aí a história nos mostra que essa mulher, por mais errada que tivesse, por mais pecados que tivesse, né? Aqui não fala exatamente quais eram, né, os pecados dessa mulher, mas a Bíblia deixa muito claro que ela tinha sentimentos. E ela demonstrou, né? Ela teve humildade para demonstrar a Jesus, reconhecer que verdadeiramente ela estava errada e aceitar o perdão. E isso é muito importante. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Muitas vezes, quando a gente passa por dificuldades na vida, quando surgem situações difíceis, quando as coisas não vão bem, muitas vezes a gente questiona a Deus o que nós fizemos de errado, ou atribuímos, né, a algum pecado que a gente tem consciência que cometeu. E aí, a história dessa mulher vem nos mostrando que não importa o tamanho do seu erro, o tamanho do seu pecado, seja lá o que você tenha cometido de errado, que tenha desagradado a Deus e que te pese no coração, né? Que te impeça de viver o seu milagre e a sua bênção. Essa mulher nos ensina duas lições preciosas nessa manhã. A primeira delas é que nós precisamos reconhecer quando estamos erradas, reconhecer quando precisamos de ajuda, reconhecer os nossos pecados, né? Abrir a nossa boca, chorar diante do Senhor, falar. E é para Deus que você vai contar os seus erros, é para Deus que você vai se justificar. Não é para homens, não são para pessoas. Porque é do Senhor que virá a outra lição, o perdão, que nós precisamos aceitar. Enquanto a gente ficar remoendo coisas do passado, trazendo coisas do passado à tona, elas continuam aí, causando dor e sofrimento dentro do nosso coração.
As questões de perdão estão intimamente associadas com as questões da fertilidade. Dentro da espiritualidade, dentro das questões da alma realmente, perdão não liberado é uma dor que fica aí dentro do seu coração, te oprimindo. Lembra que o que aperta o coração contrai o útero? Então, se existem questões na sua vida, e eu digo assim, isso é muito entre você e Deus. Talvez você se culpe por algo relacionado a outra pessoa, mas a outra pessoa não tá nem aí, ela continua vivendo a vida dela e não tá nem preocupada contigo. E você tá aí remoendo essa situação. Por isso que a história dessa mulher nos mostra que foi para Jesus que ela foi chorar. Foi aos pés de Jesus que ela foi se humilhar e demonstrar, né, que existia amor dentro daquela mulher, que existia compaixão. Não existe pecado grande, não existe pecado pequeno, não existe ser meio falha ou ser falha por inteiro. Se tem alguma coisa que incomoda no seu coração, se tem alguma coisa que você realmente acredita que precisa ser resolvida para você avançar, você não precisa necessariamente ir até a outra pessoa para que a outra pessoa te perdoe, porque você precisa contar para outra pessoa que você se arrependeu, ou você precisa que a pessoa te libere perdão. Não. Na minha visão, mais do que depender do perdão de outra pessoa, de outro ser humano, nós precisamos fazer exatamente o que essa mulher fez. Nos colocar aos pés de Jesus e entregar para Jesus aquilo que nos incomoda, aquilo que nos atribula, e aceitar que quem nos perdoa não são os humanos, não são as outras pessoas. A nossa paz de espírito não vem das outras pessoas, vem do nosso relacionamento com Deus. Não espere que as outras pessoas te compreendam, te perdoem, te aceitem. Claramente essa mulher, ela chorou aos pés de Jesus porque ela sabia que o único que a acolheria, compreenderia, seria Jesus. E a Bíblia mostra que de forma amorosa, ele aceitou a oferta agradável, né, dessa mulher. Então é importante que a gente perceba no nosso coração quais são as situações e principalmente para quem está tentando engravidar. Ouçam isso com atenção. Relacionamento com pai e mãe. Se você tem mágoas do seu pai, mágoas da sua mãe, ou se você foi criada por avó, por alguma tia, pelos adultos cuidadores, os adultos que te cuidaram, os adultos que te instruíram durante a sua infância, se existem questões que você já identificou, que em algum momento sua mãe fez, seu pai fez ou que sua avó fez, que te magoou e te feriu, e até hoje você ainda carrega isso, uma surra que você levou e que talvez você ache que não merecia, uma correção que foi dada na frente de outras pessoas e você se sentiu envergonhado e você acha que não merecia, um professor que talvez, não sei, na minha época ainda tinha reguada de madeira e o professor ainda tacava giz e apagador na gente. Então talvez tem coisas aí que você ainda guarda no seu coração que talvez você não dá a real importância, mas você revive essa situação toda vez que algo comum acontece que te faz lembrar daquilo. Você se lembra com dor daquilo, você se lembra com sofrimento daquilo. Então é muito importante que se avalie isso, porque se você carrega marcas de dor e sofrimento com relação aos adultos cuidadores, muito provavelmente isso não está resolvido dentro de você e irá refletir no seu maternar. Quando você menos esperar e menos se der conta, você vai estar repetindo com os seus filhos o mesmo padrão de comportamento que um dia foi dado a você. Então, as questões de perdão estão intimamente ligadas com a fertilidade e é muito importante que a gente
avalie isso dentro da nossa história, dentro da nossa vida, né? E não espere, no caso de quem está tentando engravidar também, que a sua mãe ou que seu pai reconheçam que talvez foram brutos, que talvez agiram de uma forma muito rude contigo, porque eles não têm a consciência de que fizeram errado. É a forma como você se sentiu, mas para eles, na visão deles, eles fizeram o que era bom para você e o que era certo. E uma vez eu tive uma experiência muito ruim, porque eu fui conversar com a minha mãe sobre uma situação e ainda saí de errada. Então, eles não têm essa visão, essa clareza. É você que está tendo a oportunidade hoje de mudar esse olhar de dor e sofrimento para compreender. Então é importante liberar perdão para os nossos pais e fazer isso junto de Deus, conversando com Jesus, colocando, pedindo a Ele que verdadeiramente tire de você essa dor para que você se liberte disso. E é aí que entra a questão de aceitar o perdão, porque às vezes você ora a Deus entregando, né, a sua dor, entregando aquilo que está te incomodando, mas você acha que precisa ser validada pelo outro. Esses dias eu estava conversando com uma de vocês, que inclusive fez já várias FIVs e não dá certo, e aí a pessoa me trouxe nessa questão, que tem uma questão de perdão pendente, e ela verdadeiramente acredita que a outra pessoa, ela quer ouvir da outra pessoa, eu te perdoo. Gente, isso é ego. A outra pessoa não tem consciência, na maioria das vezes, que ela te feriu e que ela te fez mal. A gente tem que depositar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa vida em Deus. É Ele quem vai nos justificar, é Ele quem vai testificar sobre as nossas vidas. Assim como Jesus defendeu a honra dessa mulher perante a Simão, é Ele quem vai defender a sua honra. Não são homens. Então, se você está aí dependendo do perdão de uma pessoa, querendo ouvir da pessoa eu te perdoo, ou querendo dizer para a pessoa eu te perdoo, a sua fé, a sua confiança está depositada em homens. Nós devemos depositar a nossa confiança em Deus. É dele que virá o nosso socorro. É Ele quem dará a vida aos seus bebês. Não são homens, não são pessoas. As pessoas não vão compreender o teu sentimento, o teu modo de sentir, o teu modo de agir. As próprias feridas emocionais, nós temos 5 feridas emocionais. Cada situação pode desencadear as 5 feridas em 5 pessoas diferentes. A mesma situação pode desencadear em 5 pessoas diferentes as 5 feridas. Tipo assim, eu posso ter vivido a mesma situação, você viveu a mesma situação, a outra pessoa a mesma situação, mas cada uma teve um olhar e uma forma de sentir. A gente não sente como o outro, a gente não vê como o outro, somos seres individuais. E o único que nos compreende na nossa essência é Deus. Então não espere que as pessoas compreendam, né? Muitas vezes a gente quer a validação dos nossos pais, quer a validação do nosso marido, quer a validação do chefe, das pessoas, do pastor, do padre, do guia espiritual, seja lá. A gente quer a validação das pessoas. Pare de procurar a validação em homens. Aquele que te justifica é Deus. Se Deus é por você, quem será? Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e Te agradecer. Te bendizer, Senhor Deus, por essa palavra, por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, compreender, Senhor, que o perdão que precisamos, a cura, Senhor Deus, que necessitamos e buscamos vem de Ti, Senhor Deus. Que nós possamos depositar a nossa confiança, Senhor, em Ti. Acreditar, Senhor, que tudo virá para o nosso bem e de acordo com a nossa necessidade. Que nós possamos nos libertar, Senhor Deus, neste dia, compreendendo que
a nossa força não vem de homens. Não são homens, Senhor Deus, que precisam nos validar, mas sim de Ti, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, nos conduzir dentro dessa palavra, para que possamos compreender que tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que buscamos, está em Ti, Senhor. Que todo o perdão que precisa, Senhor Deus, ser liberado, possa, Senhor, neste dia encontrar paz. Que todo coração, Senhor Deus, onde essa palavra chegar, sinta-se aliviado, Senhor Deus, em liberar esse perdão. E mais do que isso, receber de Ti, Senhor Deus, todo o perdão que busca. Que nós possamos compreender que tudo aquilo que necessitamos, buscamos, está em Ti. Que a nossa força não vem de homens, não vem de seres humanos, vem apenas do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar neste dia, que cada lar onde essa palavra chegar, Senhor Deus, encontre harmonia, encontre, Senhor Deus, mansidão e seja fonte de bênçãos na vida dessas famílias, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal e de todo perigo. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus, que nós possamos ter um dia abençoado na presença do Senhor, né? E que o Senhor possa se fazer presente na sua vida no dia de hoje. E em todos os dias que nós possamos compreender que somos totalmente dependentes de Deus, né? Que se Ele é conosco, nada nos impede, né? De seguir, de avançar. E que o Senhor se faça presente na sua vida. Amém? Que a graça e a paz do Senhor nos abençoe neste dia. Gratidão. Um beijo no coração. Deus abençoe.